Hoje vamos continuar abordando. Eu coloquei o título do nosso Não Compreender Lacan como Cogitações. Não cogito. Cogitações é o nome de um livro do Dr. Wilfred Bion, psicanalista britânico de linha kleiniana independente. Cogitations é o nome do livro dele, em que ele escreve os pensamentos dele sobre os mais variados assuntos. Então hoje nós vamos falar de maneira variada em torno da questão da angústia, enfim. O que a gente viu antes de ver o que está no roteiro que nós fizemos? O que nós percebemos que é a angústia? A angústia seria uma forma de comunicação dos vários topoi do sujeito. Eles se comunicam e diz que algo está acontecendo. Mas no momento agudo da angústia, há um vazio, há um real que se forma. Real é o que não tem sentido. Quando a gente recebe um paciente com uma crise aguda de angústia, que costumam chamar de pânico também, né? Ele não tem noção de nada do que acontece no seu sujeito, né? Então existe uma vacuidade, existe um buraco. Os significantes desaparecem, né? Agora, foi isso que nós falamos e hoje nós vamos dizer mais algumas coisas, tá certo? Aqui é o cogito borromeano do sujeito, a lógica borromeica de Lacan. Ela é muito importante para nós compreendermos a questão da angústia. Aqui à esquerda, não sei se vocês têm a imagem, ele deve ter mandado no roteiro, né? Nós temos aqui um de 3 aros, onde está escrito Trinitas, e no meio são os aros da lógica borromiana. Eu já falei que Lacan copiou 3 aros da aliança de uma família milanesa no século XIII, mais ou menos, né? E ele criou essa estrutura do real, do simbólico e do imaginário, que é, na verdade, real, simbólico e imaginário. O real é aquilo cujo sentido nós não podemos alcançar. O real só pode ser lido com o uso do simbólico, né? O real. O simbólico é aquilo que tem sentido, é metafórico, tem um significante e significados múltiplos podem ser tirados do significante, né? E tem o imaginário, que nós trabalhamos com a imagem, e o maior exemplo que nós temos do uso, que são 3 aros que devem estar conectados um no outro para que o sujeito se estruture bem. Porque eles têm uma conexão, uma comunicação com a rede de significantes, que nós às vezes chamamos em francês de chaîne, né? Então é necessário que nós entendamos o que é o real. A angústia é algo da esfera do real. A angústia pura, ela é ilegível. O imaginário são imagens. O estádio do espelho de Lacan, que a criança com 1 ano e meio ela consegue entender que ali é um eu moi, é o eu moi dela que está sendo mostrado no espelho, né? E temos o simbólico, que é realmente a linguagem que tem a estrutura da linguagem, mas na psicanálise nós lemos de acordo com os influxos do inconsciente, né? Mas Lacan transitou de 3 aros para 4 aros. O 4º aro foi chamado de sintoma. Então Lacan lançou o Symptome, é o sintoma, é aquilo que retorna do recalcado, e o Symptome, que é a estrutura
do inconsciente mais as atividades do sujeito, por exemplo, de um psicótico. No caso de Joyce, ele estudou Joyce, Ulisses, o retrato do artista quando jovem, Finnegan's Wake. Lacan perguntou, Joyce, il était fou, ele era louco? Não, ele usava a arte como seu grande santoma, como quarto aro para manter-se estruturado. Os grandes pintores, escritores, tem muitos que são psicóticos, mas que as artes ajudam. O analista e que nós chamamos isso de uma defesa, né? De uma prótese, né? Então a arte, a pintura, a literatura é uma prótese, o analista é uma prótese para o psicótico. Que nós não precisamos de ficar intranquilos quando recebemos o nosso paciente psicótico, porque nós somos uma prótese para eles, né? A família é uma prótese, enfim, desde que se reorganize alguma coisa nessa família. Porque a psicose é produto da desordem simbólica familiar. Quer dizer, a negação no simbólico de um significante fundamental. O sujeito como topos são lugares, né? Lugares múltiplos, né? Pitágoras, isso nós falamos no seminário passado, pensador pré-socrático, usava o número, para ele o número era a essência do mundo, do universo e da verdade, né? Da lectia, né? Usava o número como sendo a suprema essência do ser e do mundo. Ele era matemático, temos o famoso teorema de Pitágoras dele, né? O uno, a ideia do uno. Nós, sujeitos humanos, não somos unos. O uno representava a comunicação do ser Dasein com o universo. O ser Dasein somos nós. Nós somos o único ente que Heidegger classificou como Dasein, aquele que fala, que pensa, que organiza o seu ser. Não é isso? Então, a unicidade, ela existiu miticamente, talvez na história de Adão e Eva. Antes da queda, nós temos uma representação metafórica ou mítica da ideia do um. Nós não somos um. Nós somos vítimas de uma Spaltung, de uma divisão, de uma fragmentação. E de uma fragmentação do aparelho psíquico. E temos também a cadeia de significantes, que eu disse que na crise aguda de angústia, tudo some e se forma um vazio. A decadência da unidade do ser gerou muitos eus. Então nós temos o eu moi, o eu je, temos o ça, temos eu estou falando em francês, temos o eu moi, tá certo, temos o eu je, temos o isso, né? Enfim, temos e outras formações, né? O super-eu, e temos também as cadeias de significantes. Então nós somos sujeitos fragmentados que lutamos pela ideia de uma unidade máxima possível. E então nós tivemos muitos eus, eu chamei tudo de eu, e complicou a existência humana. A Hilflosigkeit, alguém no meu outro seminário falou sobre essa palavra, pode colocar a tradução, desamparo. Hilflosigkeit. Hilf é amparo em alemão. Losig é não ter, é um negativo, né? Hilflosigkeit, o desamparo. Qual é o maior desamparo que nós temos na historicidade do sujeito humano? O nascimento. Quando o bebê deixa o útero da mãe, encontra um mundo obscuro, sem sentido, que não tem nada, né? No máximo a voz da mãe pode ser percebida, auscultada, né? O seio da mãe e algumas coisas ligadas ao corpo da mãe, mas não existe mundo.
uma figura mítica e poderosa vai fundar o mundo, né? Aliás, os cristãos adoram muito Maria, né? Maria, como a mãe de Jesus, se tornou uma santa porque, dado o poder que a mulher tem, a mãe tem na estruturação, na criação de mundos para o seu bebê. Então vejam vocês, a Hilflosigkeit, o desamparo, precisa de defesas, já que é uma situação trágica. A tragédia é a encenação dramática ou trágica do desamparo do homem, né? O desamparo poderia ser nomeado inicialmente como absoluto, pois segue as trilhas da chegada do homem ao mundo, né? Ele pode não ser nada. Esse desamparo, ele é tudo, perdão, ele é absoluto quando nós chegamos ao mundo. O bebê, na posição esquizoparanoide, ele tem uma pulsão de morte, um medo da morte, a mãe monstro, o seio monstro, e uma série de coisas que levou o Bio a chamar o bebê de psicótico, o bebê psicótico, né? Que mundo? Que mundo é esse que vai se construir? Um mundo que não é nada. Não, que mundo é esse que nós encontramos no desamparo quando somos jogados no mundo como um ser para a morte, l'être jeté à la mort, como um ser para a morte. Mas tem alguém que vem e salva, é a mãe, é a mulher. A mãe é essa figura mítica e poderosa, que tem muito mais poder do que os pais, né? E que depois nós temos que fazer uma dinâmica dialética dentro da família para equilibrar, diminuir o poder da mãe, o desejo da mãe e colocar o poder da figura paternal, o que Lacan chama do significante de le nom du père, sendo o nome do pai ou o não do pai. Então, que mundo é esse? É um mundo do nada. O mundo nada, a mãe mitológica, né? Essa mulher, a mãe, quando ela é... um psicanalista britânico, ele dizia que nós temos the mother good enough, a mãe suficientemente boa, está no meio. Temos a mãe má, que está embaixo, e temos a mãe excessivamente, que está em cima. Excessivamente boa. Uma mãe excessivamente boa não é bom. Uma mãe má não é bom. Então, na verdade, the mother good enough é a mãe suficientemente boa. Isso é uma classificação do Dr. Winnicott, o psicanalista britânico, que era da escola da Melanie Klein, mas criou uma psicanálise independente. Então vejam vocês, a mãe mitológica é o único Dasein, a mãe é um Dasein, que possui a habilidade de construir o mundo. Só ela pode construir o mundo, mas nenhum homem pode construir o mundo. Interessante. A não ser que os homens pudessem engravidar e o bebê ouvir a voz, os homens tivessem seios. Não sei nessas neofamílias como a coisa anda, né? Porque nesse momento nós vamos ter o que? A mãe elabora uma arquiescrita, uma escrita arcaica, que lida pelo ínfans, constrói o que Lacan chamou de la langue, como prenúncio de mundo e linguagem. A la langue é prenúncio de mundo e de linguagem. O ser lançado para a morte, l'être jeté à la mort, foi salvo pela heroína, que é a mãe, né? A mãe é muito endeusada na figura de Maria, no cristianismo, né? Mas também no islamismo e em outras religiões, a mulher tem o seu local divino, né? A mãe está sempre colocada em um local divino. A materialité. A palavra mo e materialidade. Esse é um neologismo lacaniano,
materialidade, é a base da construção do mundo. Palavra e matéria. Em cima da base material se constrói o verdadeiro mundo. Porque o mundo não são as coisas materiais, né? É a base da construção do mundo, onde o Dasein que surgirá, vai surgir um Dasein, disso chegará a dizer. Esse Dasein tem dificuldades de dizer je suis ce que je suis. Eu sou o que sou. Ego cogito ergo sum. Penso, logo existo. Já é mais fácil descobrir que você pensa, que você tem um narratio, tem uma Vernunft, tem um logos, né? tem uma série de estruturas racionais que permite você perceber a sua existência através de suas atividades pensantes. Mas a falta significante. A mãe constrói esse super ser, que é o bebê na Lalang e o bebê nas outras fases, posição depressiva e vai para aí fora. Ela constrói esse super-homem, o bebê é um super-homem, mas baseado na força psíquica e das pulsões da mãe. Le désir de la mère, le désir de l'enfant. Desejo de mãe, desejo de criança. Então, ego cogito ergo sum. Nesse caso, já se pode dizer alguma coisa. Essa é a frase de René Descartes, quando ele duvidou de tudo, e ele acabou acreditando, descobrindo que ele existia como ser pensante, para ele poder se reconciliar com a realidade de um mundo confuso que ele encontrou depois de todos os seus estudos. Mas a falta significante. Nós não podemos ser completos, como a heroína mãe quer que o filho seja completo. Ela quer, é bom que ela queira ser completo, mas chega um momento que a incompletude tem que se estabelecer. A ideia do mundo não pode ser construída. Tem que ser algo menos de um. Aí, para caber a falta significante. Qual é a falta significante? São 3 elementos fundamentais. A castração, nós já sabemos, a castração do complexo de Édipo, né? Podemos ter uma angústia por castração excessiva e podemos ter uma angústia por ausência de castração. A castração adequada forma o desejo ético. A castração inadequada forma o gozo, mantém o gozo. O gozo não dá conta de coabitar a civilização. Então vejam vocês, a castração é um ato do aro simbólico, do RSI, é simbólico a castração. A privação é algo do real, que nós não damos conta de compreender de que o sujeito está sendo privado. Não. Esse conceito de privação lacaniano lembra um pouco o pensamento do filósofo Immanuel Kant, autor da Crítica da Razão Pura e de outras obras importantes. Ele fez a famosa filosofia crítica, né? A famosa filosofia crítica. Então, ele diz, a estrutura de sujeito de Kant, a tópica kantiana é a intuição, o objeto entra na sua mente. Segundo nível, o entendimento, Verständigung, o entendimento. Terceiro, a razão. Ele se transforma em alguma coisa da razão quase pura. Eu não diria pura, porque a razão, o entendimento descendo. A intuição tem uma conexão com a realidade, né? Então ele dizia, nós temos o fenômeno, ele passa por esses 3 níveis, o fenômeno. Chega um momento que eu estudo o fenômeno e chega um momento que o resto eu não dou conta de compreender. Que ele chamou de númeno, é o grande real kantiano, né? Que ele chamou de númeno, né? Então, em Kant já se fala desse real,
que é o número, aquilo que não tem acesso à cognoscibilidade. Há uma incognoscibilidade neste real kantiano, que é a privação em Lacan, né? E temos a frustração, que é ligada à questão do imaginário, né? Também para a estruturação do sujeito. A criança tem uma teoria sexual de que todo mundo tem pênis, tem falo. Mas o menino, o Hans e outras crianças fazem muito isso. Olha quando a outra criança está sem roupas e cadê o pipiu? Não, não está aí? Deveria estar, é uma menina. Mas mais tarde ele vai compreender que meninos têm pipiu e meninas não têm pipiu. Isso, no caso Hans, foi resolvido por Freud e por Max Graf, né? Então vejam vocês, mas a falta significante, essa castração, privação e frustração, a palavra frustração é usada na psicologia como algo negativo. E na psicanálise é algo extremamente positivo. Na psicanálise. Então, esses três elementos, a falta significante, que simboliza a falta significante, estrutura o ser pelo grande outro da civilização. O ser da civilização não pode carregar tantas pulsões sexuais. Por isso que a falta deve ser estruturada. Excesso de pulsões sexuais, você tem monstros, não sujeitos humanos. Duas equivalências psicanalísticas. Aqui nós temos a pintura, é uma das próteses que ajudam muitos psicóticos a não alucinarem e delirarem. Nós sabemos que Joyce, ele era um psicótico, mas ele não alucinava e não delirava. Ele conseguia resolver o sintoma dele na literatura, nos escritos dele, né? Então aqui nós temos em cima a pintura chamada O Grito, de Munch, um pintor, se não me engano, dinamarquês. Você vê que é uma representação muito energética da grave angústia, né? O Grito de Munch representa uma explosão de angústia real. É o real da angústia em toda a sua plenitude nessa pintura. E a dramaturgia de Piana realiza o quê? Aqui é o Édipo já cego, né, punido ao longo do correr da sua historicidade. Então, e a dramaturgia de Piana realiza os relacionamentos trágicos entre sujeitos para entrar no mundo. Parentalidade e filiação. Então o Édipo, ele envolve a tragédia, ele envolve os amores das crianças pelos pais, dos pais pelas crianças, mas o Édipo, ele precisa ser compreendido estruturalmente e ser trabalhado com aquilo que nós chamamos de castração, privação e frustração. No caso de Édipo, rei de Sófocles, ele cria uma história, ele lança uma história em que não há privação, não há castração e não há frustração. Não há falta. É o gozo pleno, é o gozo supremo nessa história. Um pensamento lacaniano. A angústia, como nos ensinam sempre, isso é a fala de Lacan mesmo. A angústia, como nos ensinam sempre, é um mundo sem objeto. Será que é sem objeto? O próprio Lacan vem, depois de dizer isso, e dizer que há objetos significantes. Só que eles desaparecem no momento agudo da crise, da angústia, né? A trilogia civilizatória borromeana, real, simbólica e imaginária, os três aros, né? Se um se descola, os outros todos caem, né? Então nós dependemos desses três aros para manter a estrutura do sujeito. Então a trilogia civilizatória real, simbólica e imaginária, que vira tetralogia depois, né? Com a criação do quarto aro no livro 23 de Lacan, comanda o sujeito em sua realização e sentidos.
O real não contém falta. O real não contém falta. Nós não damos conta de ler falta no real. Com o simbólico, talvez, fazer alguns pequenos furos no real, a gente possa conseguir explorar algum sentido, alguma coisa que tenha sentido. Castração, privação e frustração, respectivamente estruturadas pelo simbólico, castração simbólico, privação real e o imaginário no caso, a frustração. Tá certo? O númeno kantiano, eu já falei do númeno. A filosofia de Kant, epistemológica de Kant, falava em fenômeno e númeno, né? Fenômeno é o que nós podemos perceber com nossa estrutura de percepção, intuir em nosso ser, compreender e levar para o campo da razão. Esse é o fenômeno, a fenomenologia kantiana. E temos o númeno, né? Que é a partir de um certo ponto nós não conseguimos compreender mais. Há uma incognoscibilidade. Não dá, é incognoscível, não se pode compreender. Então nós chamamos de númeno kantiano isso. Corresponde ao real inatingível na epistemologia e na cognoscibilidade kantiana. O aparelho psíquico humano, é importante isso, o aparelho psíquico kantiano, se compõe, eu disse já, intuição, a nossa percepção, o entendimento, nível mais abstrato, e finalmente a razão transcendental, e nos permite compreender a falta. Fenômeno, númeno e obscuridade epistemológica infinita, né? Esse é o pensamento do filósofo Immanuel Kant. Relacionado, nós estamos aqui buscando algumas coisas da crítica da razão pura, né? Que, aliás, nós criticamos que não deveria ter esse nome de crítica da razão pura. Crítica da razão. Porque os filósofos empiristas britânicos só acreditavam no que eles viam, na concretude do fenômeno ali. O sol nasceu hoje, mas amanhã eu não sei se ele vai nascer, eu não posso criar uma teoria, né? E já os racionalistas alemães só resolviam tudo, europeus, resolviam tudo pela razão pura. E Kant diz, não é uma razão pura. Ele dá a entender que nós temos uma conexão com a realidade. Nós analistas, nós temos a nossa teoria, temos a nossa maneira de pensar, mas o discurso do analisando é a realidade. E nós temos que manter contato com essa realidade, que se nos apresenta para nós compreendermos e fazer a cura, fazer o tratamento devido. Né? Ok. O piloto sumiu. Essa é uma frase muito comum na navegação aérea, né? O ponto, isso é uma afirmação de Lacan, o ponto de onde surge a experiência do significante, um ponto ali, X, surgiu a experiência de um dado significante, de onde a existência do significante é aquele que em certo sentido não pode ser significado. Aquele ponto onde se origina o significante, ele não pode ser significado, porque ele tem uma naturalidade, ele tem uma natureza de real. Real é o que é incompreensível, né? É o que chamo ponto falta de significante. Um ponto falta de significante. Aqui tem um significante 1, 2, 3. O 1 é um ponto de real que nós não podemos compreender. Isso afirma Lacan nas suas elucubrações. Édipo, fonte de angústia. Necessário. Sem o Édipo nós não temos sujeitos humanos bem estruturados, né? Sem o Édipo não é possível. Temos o Édipo
na sua plenitude, os amores infantis, é isso, as castrações adequadas, a privação, a frustração. Um Édipo completo. A criança é super amada pela mãe, depois é amada pelo pai, e depois a criança vai ter que renunciar a esses amores para que não se entre no campo, porque arcaicamente é um incesto. O Édipo é um incesto, mas evolutivamente tem que se sair desse incesto pelas vias que eu acabei de dizer: privação, castração, privação e frustração, né? Então veja, Freud, com o Édipo, iluminou mais que as facetas pulsionais do sujeito humano. Ele olhou as pulsões, né? as pulsões do ínfans, do bebê, da criança, né? Então, no relato de Sófocles, o grande tragediógrafo inglês, que inspirou Freud a analisar o seu próprio complexo de Édipo, Sófocles, o grande outro, não é o Maître Chartres. No relato de Sófocles, em que nós temos uma tragédia em que todo mundo acaba perdendo a vida na mistura de marido, de mãe, de filho com mãe, enfim, incestos de todo tipo, né? Então, no relato de Sófocles não há um mestre castrado. Ali não tem mestre castrado para botar limites. A família bem estruturada tem o pai, que é o Maître Chartres, uma pessoa bem estruturada que não vai permitir a questão do incesto, que é o incesto, ele é normalmente repudiado por todas as civilizações do mundo, né? Salvo no Egito Antigo, que casava irmão com irmão, no caso das famílias dos faraós, né? Então, o incesto, Claude Lévi-Strauss, nos seus estudos, concluiu que é uma interdição universal. Então, vejam vocês, não havendo um mestre castrado, o Édipo ajuda a criança a ter os amores infantis, mas pode ser uma tragédia, não tendo o que Lacan chama Maître Chartres, mestre castrado. Tem que ter um mestre castrado, que é o pai, que às vezes não é castrado, não tem castração nenhuma e não dá conta de fazer as transformações simbólicas que são necessárias, né? Personagens. Quais são os personagens do Édipo? A história rapidamente, ela começa. Édipo, o Laio, casado com Jocasta, vai ao oráculo de Delfos, né? E pergunta sobre a questão de filhos. E o oráculo responde que ele terá um filho que matá-lo-á, a Laio, e se casará com a sua esposa Jocasta, né? Então, quando Jocasta sabia disso, ela engravidou, eles entregaram no Monte Citeron o bebê para camponeses, que levaram para o reino vizinho e entregaram ao casal real. Lá cresce, num dado momento, alguém, num debate com ele, disse que ele não era filho de Mérico e Políbio, os reis daquele reino vizinho. Ele sai pelo mundo Aí, como havia a profecia de que ele mataria o pai e se casaria com a mãe, ele sai pelo mundo. E no meio do caminho ele encontra uma carruagem, ele mata o senhor da carruagem e finalmente ele se encontra com a esfinge. A esfinge faz uma pergunta para ele, é muito simples: qual é o ser que no início da vida anda de 4, que ao longo da vida anda de 2 e no fim da vida anda de 3 pés? É o homem, né? Ele responde isso e a esfinge se explode, né? E é anunciado a morte da esfinge, porque todos que tentavam não davam conta de responder uma coisa tão simples, né?
Então é anunciado que a rainha Jocasta está viúva e Édipo se casa com Jocasta, sem saber que era sua mãe, porque ele achava que seria a rainha Mérope e o pai seria Políbio, que ficou no reino de Corinto, né? Teriam ficado no reino de Corinto. Então os personagens, nós temos o Édipo, investigador, que quando começam as desgraças e as pestes, né, no reino de Tebas, ele começa a investigar para punir aquele que teria praticado tamanha desrespeitado, tamanha interdição, tamanho pecado, né? Então ele sai a investigar. Aí temos o enigma da esfinge, que foi resolvido por Édipo, infelizmente resolvido por ele, né? Temos também a prática da híbris, o desrespeito aos deuses, o desrespeito à ordem e à palavra dos deuses, né? Isso simbolicamente seria a palavra do analista, do pai, da mãe, enfim. E o enigma da esfinge eu já falei. O discurso traça o destino. Ainda em Édipo, rei de Sófocles, né? Aliás, quando Freud perdeu o pai no fim do século XIX, né? No fim do século, em 1986, mais ou menos, ele perde o pai. Ele faz uma autoanálise ajudada por um médico alemão e ele descobre que ele tinha um Édipo muito poderoso, uma concorrência com o pai e um amor incalculável pela figura da mãe, né? Então ele faz a sua análise e ele manda uma carta para o Dr. Wilhelm Fliess, dizendo que o Édipo rei existe mesmo. E a partir desse momento ele coloca que o Édipo é uma estrutura universal para começar o amor ou o gozo, começar a felicidade ou a infelicidade, começar uma vida psíquica saudável ou uma vida psíquica banhada pela neurose, pela perversão e pela psicose, né? Então é um fenômeno fundante do sujeito. Tá? Então as angústias e desastres, a peste em Tebas, o suicídio da esfinge e de Jocasta, cegueira e exílio de Édipo, né? Aí nós temos a segunda, acho que é Édipo em Colonna, a segunda tragédia, e depois temos, acho que Antígona também faz parte dessa trilogia, se não me engano. O destino está estruturado no cogito falo. Veja que o destino está, enfim, nessa tragédia grega, na tragédia grega, está estruturado na fala do oráculo, né? O Aristóteles costumava, porque a tragédia grega, inicialmente na Grécia mais arcaica, era um ritual religioso, em honra ao deus Dionísios. Tragos quer dizer cabeça de bode, porque Dionísios era um deus do vinho, da sexualidade, de tudo que era proibido. Então era um cerimonial religioso, a tragédia, mas depois passou a ser um cerimonial com funções mais simbólicas. E Aristóteles dizia que ele ia às tragédias para fazer uma catarse, uma limpeza do seu sujeito, né? Afetos maus, afetos ruins seriam. Nós sabemos que na tragédia tem os heróis e temos o coro, né? O coro dialoga com os heróis, né? E talvez, se tivesse alguém que dissesse, no momento da encenação da tragédia de Sófocles, alguém dissesse, se o coro dissesse, olha, se acalme, Édipo, porque lá no século XIX nós vamos ter alguém que vai compreender o que se passa com você, que é Freud, né? Mas nós não tivemos isso, né? Isso é apenas uma posição ficcional que nós estamos colocando. Se Freud existisse, não teria acontecido o que aconteceu, né? Então o destino está estruturado no cogito falo, no pensar e na questão fálica.
O falo é algo derivado, o falo com Φ maiúsculo e com Φ minúsculo, letra grega Φ. Φ maiúsculo é o falo simbólico, o Φ minúsculo é o falo imaginário, né? E tem o pênis, é um órgão, é orgânico, né? Mas para a inveja do pênis, Freud utilizou a palavra chamada Penisneid, né? A inveja do pênis, que era alguma coisa muito própria das mulheres, né? Muito própria das mulheres. Agora vamos ver no Lacan fala, e vamos analisando cada elemento aqui. A propósito da angústia, o discurso analítico se divide e apresenta duas faces. Observem como é estranho aproximá-las. Ele vai falar das faces. Por um lado, a quem eu diria que o discurso analítico no que concerne a angústia, no início ele não tem face nenhuma. No início ele não tem face nenhuma. Quando um analista ou outro sujeito se aproxima do angustiado grave, ele vai voltar a ter contato com a realidade dos significantes, né? Então é um buraco de real. O angustiado excessivo, ele não tem a mínima noção do eu dele. Ele perde completamente contato com la chaîne des signifiants, com a cadeia de significantes. A propósito da angústia, o discurso analítico se divide. Aliás, tem um filósofo e psicanalista esloveno que ele disse: Lacan, quando leu Freud, ele leu à sua maneira. E nós devemos fazer o mesmo com Lacan, ele diz, ele é lacaniano. E ler Lacan à nossa maneira, e não a maneira com que ele leu Freud. Então nós vamos ler a nossa maneira. Então, por um lado, há quem refira a angústia ao real. Nós já falamos que a angústia é ligada ao real. O real é o que não tem sentido. E nos diga que ela é a principal defesa. A angústia é a principal defesa do sujeito naquele momento. Esvazia de conteúdos, esvazia de sintomas e fica a angústia como sendo como o sino da catedral que fica batendo, chamando para ocorrer um socorro. Que uma prótese apareça para ajudar aquele sujeito a se recuperar, né? Temos as próteses farmacológicas, temos as próteses analíticas e temos as próteses artísticas também, né? As pessoas, os psicóticos que usam a arte, a pintura, o teatro, a literatura, normalmente eles não alucinam muito. E alucinar ou delirar não é um problema, é uma linguagem, é uma maneira deles se defenderem de estar no mundo delirando. Não é um defeito, não é motivo de preconceito, né? Por um lado, há quem refira a angústia ao real, já falamos, e nos diga que ela é a principal defesa, já falamos que é uma defesa do sujeito, a mais radical das defesas, dentro da visão lacaniana. A resposta ao perigo mais original. Lacan diz que é radical como defesa e a resposta ao perigo mais original e arcaico, que ele chamou de Hilflosigkeit. Nós falamos lá atrás, o desamparo. O desamparo. A Hilflosigkeit insuperável, que o sujeito humano não consegue superá-la. É difícil superar esse desamparo que você sente quando você chega ao mundo, né? Hilflosigkeit inseparável ao desamparo absoluto da vinda ao mundo. Chegar ao mundo é um desamparo, nós já falamos. O mundo é nada, não existe. A heroína mãe é quem vai construir esse mundo, para depois transferir poderes para a metáfora paternal, para a metáfora paterna, né? Por outro lado, afirma-se posteriormente, ela é retomada pelo eu, moi. A angústia
é retomada pelo eu moi. Na teoria lacaniana temos o eu moi, que é superficial do dia a dia, né? E temos o eu G, que seria o sujeito do inconsciente, né? Então aqui, por outro lado, afirma-se posteriormente que a angústia é retomada pelo eu moi, como sinal de perigos infinitamente mais leves. Quando ela chega ao eu moi, os perigos são mais leves, dentro da visão lacaniana. Os perigos são realmente mais leves. A propósito dos quais o discurso analítico é frequentemente enfatizado. Propósito dos quais o discurso analítico é frequentemente enfatizado e funciona como uma prótese, eu já disse, evocando-se o que se chama de ameaças do ir e do es. Pode traduzir, se tiver com o guia. Lacan deixou nos originais. O ir é o eu, que pode ser o eu G ou o eu moi. O eu moi, que é uma criação de Lacan, eu G e eu moi. E o eu G é o sujeito do inconsciente, né? Então, como unir essas duas faces? Esse eu moi, esse eu G, que é chamado de ir por Freud, e o es, que é chamado de isso em língua portuguesa e chamado de ça. Como unir a origem das pulsões com o eu, que é um derivado essencialmente do simbólico, né? Como unir isso? Essas duas faces, a do eu e a do es. Como unir essas faces? O eu moi, o eu G e, obviamente, o que chama-se id na linguagem freudiana, né? O es é id, em francês é ça, em português é isso, que seria a sede originária das pulsões sexuais e outras pulsões. Quando a esse ponto, Ernest Jones era um grande discípulo de Freud, que foi para Londres, ele era inglês, e ele ajudou Freud em todos os sentidos no movimento psicanalítico, Ernest Jones, né? Então Ernest Jones dá mostras de um fato e um comedimento que falta a nossos colegas. Cometido, Ernest Jones. E simplesmente fala em algum lugar, Ernest Jones fala de um buried desire. Ele deixou em inglês, o Lacan, um desejo enterrado. Ele fala num desejo enterrado. Buried desire. Um desejo enterrado. Ele traduz, né? Lacan traduz como um desejo enterrado e então perguntar, afinal, será mesmo tão perigoso assim o retorno de um desejo enterrado? O que é um desejo enterrado? Buried desire. Seria, vamos dizer, aqueles que são... Se é desejo, não é gozo. Não se trata da psicose. Se é desejo, não é gozo. Não se trata da psicose. Porque a psicose, o sujeito é estruturado à base do gozo. Agora, se é uma estrutura perversa, nós temos também gozo. Mas é uma estrutura neurótica, nós temos muito pouco gozo. E a base do neurótico é um desejo. Um desejo derivado de um Édipo que funcionou mal, que foi castrado pela metade. Onde não rolou bem a privação, não rolou a frustração, né? Essas estruturas não rolaram bem. Esse é o neurótico, né? Então, o que é enterrado, nós poderíamos interpretar aqui, a palavra desejo complica, porque se eu for falar do mecanismo da perversão, da pedofilia, é alguma coisa que está ali denegada, não é recalcada. Se eu trato de alguma coisa da neurose, eu digo que está recalcado.
Se eu trato de uma coisa da psicose, da loucura, ou um quadro de psicose borderline, é a coisa foracluída, é aquilo que teve a floraclusão do nome do pai. Então esse desejo enterrado, nós podemos dizer desejo ou gozo enterrado. Obviamente pelas negatividades que são o recalque, é a primeira negatividade, é da estrutura neurótica. O segundo é a Verleugnung, a estrutura perversa, né? E terceiro, a Verwerfung, ou como Lacan chamou, de foraclusão do nome do pai. Ok? Então, são essas as elucubrações que eu queria fazer sobre a angústia hoje, de maneira mais espontânea, mais leve, para que todos possam compreender a relação da angústia com os outros elementos da estrutura do sujeito. Eu agradeço e dou por encerrada a minha fala.